Orfeu é uma das figuras mais importantes da mitologia grega. A ele, o mito atribui a reforma dos mistérios de Eleusis, a superposição do culto de Dionísio ao antigo rito. Toda sua história mostra-o hesitante entre o sublime e o perverso, entre Apolo e Dionísio. Símbolo do esplendor da arte e da inconstância do artista, Orfeu acompanha seu canto com a lira de Apolo, e o poder de seus acordes arrasta consigo até mesmo as árvores e os rochedos do Olimpo. Mas ele é também o encantador das feras, o enfeitiçador da perversidade. Pode ocorrer que Orfeu apareça fazendo mau uso da lira de Apolo, empregando-a para seduzir os monstros, para adular os instintos perversos. Assim, por exemplo, no mito de Jasão, o canto de Orfeu encanta e faz adormecer o dragão em vez de matá-lo e vencê-lo. O canto de Orfeu ocupa o mesmo plano que o filtro da feiticeira Medeia, que adormece o dragão, segundo uma outra versão. No episódio de seu amor por Eurídice, habitualmente tomado por uma história sentimental e tocante, encontra-se simbolicamente expressa toda a natureza dionísica de Orfeu, o dilaceramento pelos desejos certamente intensos e, no entanto, banalmente contraditórios. A contradição diz respeito à inconstância da força de união da alma, característica de Orfeu, símbolo do artista. O perigo desta inconstância, particularmente pronunciada, é o dom da própria natureza do homem, voltado à arte. A contrapartida de sua vocação fundada no vigor da imaginação. Impelido à criação de imagens sublimemente visionárias, o vigor imaginativo pode tornar-se fragilidade quando a aspiração sofre a dispersão dionísica em lugar da concentração apolínea. O vigor imaginativo, ao invés de sustentar a aspiração criadora, perde-se nas múltiplas seduções da realidade. Somente o sentimento verdadeiro e profundo, o amor por Eurídice, poderia salvar Orfeu. O mito de Eurídice, na realidade, é tão somente a história do estado da alma de Orfeu. Ela é o lado sublime de Orfeu, sua força de concentração apolínea. A morte de Eurídice simboliza o desvanecimento da força sublime, a morte da alma de Orfeu, sua banalização. Eurídice morre pela picada de uma serpente, enquanto que a força da alma de Orfeu perece em função da vaidade típica do artista, o que faz acreditar que a terra inteira e seus prazeres lhe são devidos. A vaidade obceca-o a ponto de não poder renunciar a nenhuma das promessas de sua imaginação fragmentada, temendo que os múltiplos prazeres pudessem lhe escapar se continuasse a amar Eurídice. Símbolo do desejo de harmonização e de concentração criadora, Eurídice encontra-se assim oposta à multiplicação dionísica dos desejos, as Mênades, e no plano concreto, a multidão de mulheres secretamente desejadas. Este duplo aspecto da simbolização, por um lado Eurídice, desejo sublime, por outro, as mulheres cobiçadas, desejos múltiplos e perversos, verifica-se em todos os detalhes do mito, até mesmo na história da morte de Orfeu. Desse modo, vemos o quanto o excesso de banalização insaciável, o delírio dionísico, é semelhante ao conflito da nervosidade. O próprio Dionísio sucumbe transitoriamente ao delírio. Entretanto, o fato dos desejos tão sublimes quanto perversos serem exclusivamente representados pela imagem da mulher assinala o caráter específico do estado de alma, a libertinagem dionísica e insaciável. Não sabendo amar Eurídice com toda a sua alma, seu amor ambivalente buscando e sofrendo outras seduções, a imaginação de Orfeu não consegue mais descrevê-la sob as cores vivas, próprias do vínculo exclusivo. Eurídice torna-se para ele
uma sombra, seu amor. Eurídice morre. Segundo o mito, Eurídice desaparece na morada dos mortos, símbolo do subconsciente punitivo. Na verdade, o punitivo é Orfeu, é sua força da alma que morre, é seu amor ambivalente que o dilacera e atormenta. Orfeu sai à procura de Eurídice, dá-se a morada das sombras ao subconsciente, arrepende-se. Sua afeição é despertada, o que é expresso simbolicamente pelo mito. Orfeu implora ao deus subterrâneo e chega a obter um favor excepcional, que Eurídice lhe seja devolvida, que a sombra de seu amor seja reanimada, a fim de que ele possa reconduzi-la à luz e que ela reviva para ele. Diante da amplitude desse arrependimento, Hades, de acordo com as leis que governam o subconsciente, está pronto a ceder à súplica. Impõe, entretanto, uma única condição, que ao reconduzir Eurídice para a vida, Orfeu não se volte antes de ter ultrapassado o umbral do recinto infernal. A condição é simbólica. O amor de Orfeu pode renascer. Eurídice pode reviver somente se Orfeu estiver animado pelo arrependimento sublime, transformado em alegria pelo reencontro de Eurídice. O menor arrependimento perverso em relação às seduções do subconsciente o tornaria indigno do favor concedido, impróprio a ressuscitar o amor defunto e retiraria, assim, sem qualquer outra intervenção, toda a eficácia do privilégio recebido. Orfeu não deve voltar-se em direção ao passado perverso que o distanciou de Eurídice, que fez com que ela se tornasse para ele uma sombra. Mas o arrependimento sublime, o amor ferido, não curou inteiramente Orfeu. A devassidão permanece nele sob a forma de arrependimento perverso. Seu olhar procura as promessas perversas do subconsciente, das quais deve abrir mão. Orfeu cede à tentação de voltar-se para trás e Eurídice desaparece para sempre. Este mesmo tema é encontrado no mito judaico da mulher de Lote, que ao deixar o lugar da perversidade Sodoma, olha para trás e é petrificada. Chega-se à mesma conclusão, se admite que é a impaciência de seu amor por Eurídice que incita Orfeu a olhar para trás. A condição imposta por Hades simboliza a legalidade do funcionamento subconsciente. E esta legalidade consiste na debilitação da força dos desejos que tendem a duas direções inversas. Orfeu deveria superar esta ambivalência e reencontrar a potência de seu desejo, sua concentração em um só e único fim: salvar Eurídice. O fato simbólico de, ao deixar o Tártaro, a região subconsciente, Orfeu voltar-se para trás possui dupla significação, característica da ambivalência. Volta-se, como vimos, em direção à vida perversa, que ele está prestes a abandonar, a sedução exaltada da devassidão. As outras mulheres, símbolo dos desejos múltiplos e perversos. Ele teme, ao ressuscitá-la, permanecer para sempre ligado a Eurídice. Mas Orfeu volta-se também para a exaltação ambivalente em relação a Eurídice, o que só pode expressar sua fragilidade sentimental. Somente um amor verdadeiro e profundo poderia inspirar a Orfeu o controle de si mesmo, a força de ressuscitar Eurídice. Orfeu sofre o castigo fatalmente implicado por sua insaciável inconstância, a morte da alma, o esquartejamento pelos desejos contraditórios. Segundo a fábula, são as mulheres, seus desejos insaciáveis em relação às mulheres, que o dilaceram. Presentes ainda, que de uma maneira subjacente em toda a história mítica, as mulheres fazem, assim, uma brusca aparição final. O esquartejamento pelos desejos terrestres e múltiplos, mulheres,
não concerne diretamente a morte real de Orfeu, não é senão a imagem da morte da alma. A significação se evidencia no detalhe final de uma outra versão, que mostra Orfeu dilacerado pelas mênades de Dionísio. O mito exprime dessa maneira que Orfeu termina por morrer, realmente, na confusão da depravação. Mesmo que Orfeu tenha sofrido esse fim pouco heróico, a lira emprestada por Apolo será colocada por Zeus entre as constelações. A arte apolínea, expressão do ideal de harmonia, permanece uma manifestação sublime da vida, a despeito da muito frequente fragilidade dionísica de numerosos adeptos, dos quais Orfeu é o representante. A aproximação entre Orfeu e o artista, naturalmente exigida pelo caráter e pelos atributos do herói, só tem validade, evidentemente, em um plano que ultrapassa de longe a concepção contemporânea da arte, da qual o mito não tinha conhecimento. A relação da visão mítica da arte, expressão simbolicamente profunda da vida, com as artes modernas, reduz-se ao fato de que estas podem ser consideradas uma proliferação profana. Esta mesma relação de profanação existe entre o homem artista de nossos dias e Orfeu. A diferença entre Orfeu e as inumeráveis gerações de artistas é da mesma natureza que aquela estabelecida pelo mito entre o herói guerreiro e a multidão de homens representada pelos centauros. É certo que todo artista dotado de uma visão autêntica supera o nível do artista centauro e participa, num grau mais ou menos acentuado, da natureza de Orfeu. Orfeu é uma figura heroicamente representativa, o que significa dizer que pertence a uma dimensão sobre-humana. É o cantor por excelência da vida e de seu sentido. Seu canto miticamente profundo é artístico somente na medida em que o mito se encontra na origem de toda a arte. É de importância secundária que a arte órfica já se tenha servido da forma métrica que permaneceu como meio de expressão artística e poética. Mesmo o erro dionisíaco de Orfeu, causa do desvanecimento da visão verídica da morte de Eurídice, é alimentado pelas forças míticas na sua dimensão demoníaca. Sua poesia e sua conduta são, ambas, manifestações miticamente significativas. O fracasso de seu impulso para com Eurídice, em direção à visão supraconsciente, possui o sentido de um combate heróico seguido de uma derrota, ela própria representativa. O canto de Orfeu e a sua vida são a ilustração do conflito essencial que assola a vida humana e que, enquanto manifestação evoluída da discórdia inicial, encontra-se representado em todos os mitos através do combate entre o divino e o demoníaco. O alcance representativo da história de Orfeu encontra sua mais alta afirmação no fato de que o relato mítico não se limita a expressar o combate essencial sobre uma única perspectiva da derrota. O mito apresenta uma visão complementar do fim do herói. Conta-se que, antes de sua morte, Orfeu teria abandonado o culto de Dionísio, ou ao menos o teria purificado de suas exuberâncias orgíacas. Reconhecendo sua aberração, teria se dedicado à adoração de Apolo. Esta versão dá a entender que, depois de haver provocado a morte definitiva de Eurídice, símbolo do amor exclusivo, Orfeu teria conseguido reanimar Eurídice, símbolo de sua aspiração sublime, e finalmente terminaria por horrorizar-se com o arrependimento dos prazeres perversos que o prenderam à devassidão. Dominando sua insaciabilidade banal, ele a teria transformado em intensidade criadora sob sua forma sublime, sendo assim libertado de sua ambivalência dilacerante. Desse modo, Orfeu teria encontrado o amor do sublime em toda sua força, o amor sublimado em sua mais alta forma de objetivação. Não mais o amor da mulher inspiradora,
mas o amor da harmonia, sentido legal da vida e da arte, simbolizado pelo deus inspirador Apolo. A perseguição das Mênades não significa mais, nesta versão, o dilaceramento interior do herói, mas a exaltação dos desejos que reina no mundo. As Mênades guardam a significação da perversidade desencadeada e sua culpa latente. Mas, uma vez que Orfeu, graças à sua harmonização apolínea, supera essa causa essencial da decadência humana, as Mênades tornam-se o símbolo da perversão ambiente, que, ultrajada pela vitória essencial, transforma-se em agressão vingativa. Graças a esta segunda versão do mito de Orfeu, torna-se possível compreender um dado histórico da mais alta significação, que liga a mitologia grega ao mito cristão. No início do cristianismo, Orfeu, vencedor de Dionísio, foi frequentemente confundido com Jesus, o vencedor do sedutor Satã. Tal como Orfeu, o herói cristão torna-se vítima da perversidade hostil do mundo. As afinidades entre a arte e o transbordamento dionísico são particularmente extensas. Os mitos, segundo sua aparência, segundo sua fabulação, são uma forma de arte, constituem até mesmo a fonte inesgotável da criação artística. E isto, precisamente porque, segundo sua significação oculta, contém uma definição do sentido ético da vida, que também se encontra fundado no fenômeno estético por excelência, a harmonia. O ethos aspira à realização ativa da harmonia, enquanto que a verdadeira arte é sua concretização imaginativa. O transbordamento dionísico vangloria-se de um certo atrativo estético, acenando com a promessa de uma libertação dos limites impostos pelo moralismo hipócrita. O ethos, oposto ao moralismo, convida à superação tanto da excessiva inibição da nervosidade, quanto da frequente desinibição através da banalização convencional. Mas a libertação é tão somente pseudo-estética, quando, por excesso passional, passa a combater a lei espiritual e sublime, a exigência de harmonização. O excesso de aversão em relação a qualquer limitação incita a confusão entre a interdição livremente aceita, o domínio de si, o desenvolvimento harmonioso dos desejos, a verdadeira libertação com as diferentes formas de sujeição perversa e obsessiva. A falta vital inclui o fracasso vital. A aspiração dionísica conduz unicamente a uma caricatura de libertação, a libertinagem, ao desregramento sem limites, o que constitui unicamente mais uma forma de escravidão, de dependência obsessiva em relação à energia primitiva e selvagem do desejo. Em razão da promessa de uma libertação fácil, manifesta-se aqui o mais alto grau de cegueira afetiva, que aprisiona o homem subjugado na impossibilidade de compreender a legalidade da vida, a justiça adaptativa que determina que toda aberração carregue consigo a advertência punitiva e todo desvio sua sanção corretiva. A arte, quando se atém a seu verdadeiro fim, representar a imagem verídica da vida, não é senão um prolongamento da verdade mítica, uma ilustração difusa da verdade concentrada nos símbolos míticos. Nesse sentido, soube criar figuras representativas do contra-ideal dionisíaco, as quais adquiriram uma reputação legendária, não somente porque suas imagens permanecem enraizadas nas profundezas da fabulação mítica, mas também porque representam o desejo de libertação perversa secretamente dissimulado em cada psique humana. Mas a arte não poderia ser imagem verídica se, tal como o mito depois de exaltar os traços sedutores do herói desencaminhado, não acrescentasse o trágico desfecho de sua história. Seria suficiente lembrar as lendas de Dom Juan e, sobretudo, Fausto.
a lenda nórdica do Fausto nos traz o aprofundamento de um tema frequente que pertence à esfera da banalização convencional. O homem que vende sua alma ao diabo, que lhe concede os prazeres terrestres e o meio de obtê-los, o dinheiro. Fausto, por outro lado, revela o traço dionisíaco da insaciabilidade. Em lugar de servir ao espírito, ele tenta invocá-lo com a ajuda da magia, a fim de torná-lo seu servidor. Mas só o que consegue é fazer surgir o espírito maligno. Ele entrega sua alma ao diabo. Mesmo nesta lenda popular pertencente a um outro círculo cultural, o espírito do mal guarda, no entanto, os traços mais característicos do mito grego, símbolo da exaltação imaginativa, de onde derivam as duas deformações psíquicas, nervosidade e banalização. Satã Mefisto demonstra a malignidade do intelecto ao sugerir a realização dos projetos imaginativos e não deixa de excitar a insaciabilidade imaginativa. É o sedutor dionisíaco.